Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje estou aqui para fazer a minha crítica em relação ao esperado Halloween Ends. E logo de cara eu já vos adianto que esse filme foi um completo lixo. Sério, eu estou aqui relembrando cada cena do filme e cara, eu não consigo explicar como eu tô me sentindo. Além de um sentimento de traição, é um sentimento de tristeza também, porque eles fizeram uma das coisas que é um pecado fazer com Michael Myers, né? De primeiro, eles trouxeram algo que foi comprovado que foi ruim, né? Que foi algo dos anos 80. Então, eu vou falar primeiro nos quesitos de trilha sonora, desenvolvimento dos personagens e a história do filme. Vou fazer um pequeno resumo e dizer as referências que o filme trouxe, né? O filme trouxe muitas referências interessantes, mas isso não muda o fato do filme ter sido um completo tédio. Então, falando na questão da trilha sonora, a trilha sonora também é muito ruim. Não tem ponto bom no filme, né? Tirando as referências, o filme não tem muito ponto bom, cara. Não tem muito ponto bom mesmo. Então, a trilha sonora, aquele tema clássico do Halloween, né, com o piano, ele só aparece no título do filme, Halloween Ends, né? Ali no prólogo e no epílogo, né? Quando tudo na verdade não é exatamente no epílogo, na cena dos créditos, que vem com os diretores, os produtores, os atores, e aí colocam lá Halloween Ends e começa a trilha do Halloween, né? Coisa que em Halloween eles colocam muito, é essa trilha do Michael, né? Que eu vou colocar um pedacinho dela aí na edição. Essa trilha é algo que você tem que colocar, não tem como não colocar isso no filme. E eles não colocaram. Também tem aquela... É um tema muito bom que eles colocaram no Halloween de 2018, que é o The Shape Returns, se eu não me engano, que é um plim, muito bom. Eu vou colocar aí também um trecho desse tema. A trilha ela tem um tom de suspense, o que Halloween é, mas ela peca em pegar o, o que é o original, né? Porque a trilha de Halloween, ela não é nada mais, nada menos que uma adaptação desde o primeiro, né? A trilha dos outros filmes são uma adaptação desde o primeiro tema, né? Do Halloween 2, né? Tem uma trilha horrível, né? Porque eles fazem, eles mudam o som do piano, né? Eles deixam com uma pegada um pouco mais, não remix, né? Mas uma pegada daqueles jogos Nintendo, sabe? Fica um som meio abafado, enfim. E eles trouxeram em uma boa versão, né? O original, junto com o do Halloween 2018, né? Eles deixam bem separado com apenas o som do piano, mas eles só colocam em dois momentos do filme, né? Pelo menos é o que eu me lembro. Assisti o filme só uma vez até agora, né? Então eu vou tentar não colocar os meus sentimentos pessoais. Eu vou tentar não colocar os meus sentimentos pessoais na crítica desse filme, né? Apesar de que vai ser tudo pessoal, mas eu não vou colocar o meu sentimento em nenhum momento, porque senão vai ficar algo muito parcial, né? Por completo, porque essa crítica ela vai ser parcial, mas não tão parcial assim. Eu quero dar realmente a opinião correta dos dois lados, do ponto de vista bom e do ponto de vista negativo. Do ponto de vista bom e do ponto de vista negativo, que é o que não falta nesse filme. A trilha sonora, ela tá ok, mas quando a gente vê que a trilha sonora ela é uma adaptação, né,
da trilha de 78, 2018 e 2021, do Halloween Kills, ela falha muito, né? Então, tipo assim, ela tá ok, mas ela não tá superior a nenhuma. Ela tá muito abaixo, como qualquer outra coisa desse filme, né? O desenvolvimento de personagens, nossa, cara, isso é algo importante para falar, porque a Laurie Strode, ela perde os seus amigos na noite de 1978, né? Ela quase perde a vida. E o que acontece com ela? Ela passa 40 anos isolada da civilização, tá? Ela mora numa casa bem afastada dos ambientes urbanos e se preparando para a noite de um dia o Michael escapar, né? Então ela tá ali treinando, ela tá pirada. E no Halloween de 2018 eles colocam a Laurie como uma velha perturbada, coisa que não tem nesse filme. A Laurie, perde, ela perde a sua filha, né? Ela perde no Halloween Kills, perde o Tommy, né? A doutora Marion, né? E outros amigos ali do Tommy. E ela simplesmente decide, não, eu vou viver na rua, né? Vou viver na cidade. O Michael tá desaparecido, mas vou viver na cidade, né? Porque, com certeza, lógico, ele não vai me atacar. Eles destroem por completo o desenvolvimento da Laurie. Ela volta a ser a personagem que ela foi lá no Halloween de 1978. Igualzinha, cara. Igualzinha. Sério. Então eles ridicularizaram o personagem. Fizeram de trouxa, né? É a mesma coisa com a sua neta, a Allison. Ela perde os pais, o namorado, e nesse filme, cara, ela tá de boa da vida, cara. Ela tá, cara, um adolescente, né? Inclusive, em relação ao adolescente, esse filme é um romance. Esse filme é um romance. Do início ao final, é um romance, cara. É um romance. Então, nossa, eu não sei o que dizer. Eu não sei o que dizer, realmente, porque esse filme, ele é um dos piores, cara. Eu tô aqui me decidindo pra saber qual é o pior. Se é A Última Vingança, Halloween 6, A Última Vingança, de 1995, o Halloween 2 do Rob Zombie, né, de 2009, ou esse filme, né? Mas por que o Halloween do Rob Zombie, o primeiro, não tá, né? Cara, eu não acho ele tão ruim assim, né? Porque ele é um filme que dá pra ser consertado, diferente do Halloween 2, que não dá pra ser consertado. O filme é ruim, né? Esse filme, ele é lixo. É o filme do Michael que não tem Michael. O Michael, ele é deixado de escanteio o filme inteiro, cara. E sobre o Michael Myers, como desenvolvimento de personagem, ele também tá. Ele tá um lixo, porque quase não tem Michael Myers. Sendo bem sincero, quase não tem Michael Myers nesse filme. Eu acho que tá na hora de fazer um resumo do filme, porque a Laurie e a Allison são os personagens mais importantes que tinha para falar, porque elas são. Ela junto com o Michael e o Brackett. Frank, me desculpe, Frank. O Brackett era o pai da Annie Brackett, que morreu no Halloween Kills. É o Frank, que foi o policial que sobreviveu, que ficou ao lado da Laurie, lá na cama, no Halloween Kills. São personagens que continuaram, mas, assim, o Frank não é tão importante quanto a Laurie e a Allison. Barulho de moto. O que acontece? Se passa um ano, o filme começa horrível, cara, com uma música horrível para começar um filme de terror, né? Tipo assim, e é algo que permanece por muito tempo, porque nem parece ser um filme de terror. Passa 40 minutos do filme e você fica, quando vai começar a trama, cadê o terror, né? O filme fica, velho, o filme tira todo o foco, cara, né? Então o filme começa com um personagem chamado Corey. E esse personagem, isso na noite de Halloween de 2019, um ano depois dos acontecimentos do Halloween 2018. Ele fica como babá, né? Ele vira um babá de um moleque lá chamado Jeremy, né? E aí tem lá ele chegando na casa e conversando com os pais do moleque.
tal hora você vai deixar ele na cama, enfim. O que acontece? Esse moleque Jeremy, ele é um babaca, né? E aí o que acontece? Um momento ali que o Corey ele vai na cozinha comer um bolo, o, o Jeremy ele vai se esconder e faz uns barulhos, né? E aí o Corey ele vai atrás desse Jeremy, né? E a gente pensa, porra, o Michael deve estar nessa casa, porque tem uns barulhos estranhos. E realmente, né? É o que a gente acha até acontecer o que aconteceu. O Corey ele entra em um certo quarto por causa dos barulhos, né, que o Jeremy estava fazendo, e o Jeremy fecha a porta, né? E aí a gente fica pensando, caramba, será que o Michael Myers está aí? E o moleque fica, o Michael Myers vai pegar você, enfim, fica com as piadinhas lá que eles têm dentro do contexto do filme. E não aparece nenhum Michael Myers. A trilha eleva e você começa a pensar, o Michael Myers vai pegar esse cara. Não é o que acontece. Os pais do moleque chegam em casa, né? Isso tem um certo, uma diferença de horários, é claro, né? Eu só estou fazendo um resumo. Os pais do moleque chegam em casa e o Corey tá lá empurrando a porta, dizendo eu vou matar você, Jeremy, quando eu sair daqui. Só que não matar você no sentido de... aquele sentido, né? Mas sim no sentido como expressão, normal, né? Como todo mundo usa. E aí ele dá um chute na porta e o moleque cai lá do segundo andar, talvez, primeiro andar. O moleque cai assim das escadas, ele cai assim no meio e ele morre. E os pais chegam e olham para cima, ficam aterrorizados com aquela cena. Não foi algo proposital, tá? Foi um homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Essa não faz o menor sentido, né? Mas enfim, ele é preso e depois é solto. Se eu não me engano, 4 ou 3 anos depois. E aí começa a história do filme, com esse tal de Corey, né? Ele é um dos protagonistas, infelizmente. E qual é a regra básica do slasher? Não coloque um homem como protagonista, a não ser que ele seja inteligente, como o Colecionador de Corpos e Paranoia. Bom, pelo menos esses são os únicos que vêm na minha cabeça quando se fala de slasher. E o Corey, ele é o protagonista, mas o filme não começa assim, tá? Essa parte logo depois do prólogo. Começa com a narração da Laurie, né? Falando coisas bonitas, que comprou uma casa porque ela não quer mais fugir do Michael, e se ele for até ela que vai, enfim, ela vai estar preparada para ele, e ela quer viver uma vida tranquila como uma pessoa normal. Isso não faz o menor sentido, dado os eventos dos filmes passados. Mas enfim, dá para aceitar um pouco. Um pouquinho. Eu não engulo essa ideia da Laurie ter superado a filha, morrer, enfim. Né? Eu acho isso muito ruim. A velha passou 40 anos se escondendo, quer dizer, se escondendo não, escondida das pessoas próximas dela, né? Afastada, treinando para acabar com o Michael. E ela simplesmente volta para a cidade para viver uma vida comum. Isso não é tão bom. Assim, na teoria pode até ter sido algo interessante, mas na prática foi muito ruim, né? A Alison é apresentada aqui e, pelo que aparenta, a Laurie está escrevendo um livro, né? Ela quer lucrar em cima da tragédia. E olha só quando foi que vimos um livro sendo escrito em Halloween, relacionado aos eventos? Exatamente, em Halloween 2, do Rob Zombie, lá em 2009. E adivinha só, a ideia também foi horrível. Horrível, porque lá eles cometeram a burrice de estragar o Dr. Loomis, que não era tão bom assim, né? Nada contra o Dr. Loomis do Rob Zombie em relação ao primeiro filme, porque ele é muito bem colocado, né? Apesar de ele parecer um hippie ali na primeira aparição, né? Ele é meio descolado assim, então não dá aquela ideia do Dr. Loomis que a gente está acostumado a ver lá no de 78, de 81, de 88, enfim, dos outros lá. Então, eles destruíram o Dr. Loomis no Halloween 2. O Dr. Loomis ele estava aqui, né? E aí mandaram ele para cá no segundo filme. Foi uma desconstrução de personagem, digamos assim.
E a Laurie tá ali, aparentemente escrevendo o livro, né? Ou só uma história para ela se lembrar no futuro, enfim. Mas o filme deu a entender que seria um livro que ela estava escrevendo. Enfim, a Ellison aparece e tem ali uma certa conversa entre a Laurie e a sua neta. E a Ellison, ela vai para o seu trabalho. Ela trabalha como enfermeira num posto ali de saúde. Enfim. E aí a gente tem uma cena do Corey, que ele tá no trabalho, né? Ele chega tarde do trabalho, ele foi liberado, ele foi solto, né? Foi comprovada a inocência dele, que ele não fez porque quis. Ele tá todo ferrado das ideias, porque a cidade toda tá, tipo assim, velho, todo lugar que o cara anda, todo mundo reconhece ele. E julga ele, enfim. Eu tenho algo a falar sobre isso daqui a pouco. E ele chega no trabalho dele, leva um esporro, e olha só, eles colocam um relacionamento interessante, né? Porque geralmente o patrão é o babaca, né? Mas o patrão do Corey, ele dá uma moto de presente, assim, pro cara chegar mais cedo. Que cara bonzinho. Enfim, o Corey ganha essa moto, só que ela ainda não tá muito boa, tem que consertar. Ele depois vai comprar uma cerveja, né? Ou era um leitinho, velho, sei lá. Ah, não, leitinho é referência. Quer dizer, leitinho é a piada. Ele vai comprar uma bebida, né? Ele fica muito indeciso na bebida que vai escolher, mas enfim, ele bebe lá. E aí chega uma tropa de estudantes, né? Que eles não colocam assim por colocar, só pela vibe do filme. Sempre quando colocam esses personagens em slasher, é porque alguma coisa vai acontecer com eles. E eles colocam ali uns estudantes ali, né? Pra ir, fica provocando ali o Corey, né? Tipo assim, os estudantes, como eles são menores de idade, eles ficam, e aí, cara, por que você não compra ali com a sua identidade umas bebidas pra nós? O Corey fica meio, não vou comprar não. Enfim, os caras provocam ele, né? Diz, ah, você é o cara, o babá, né? O cara que mata crianças, enfim. Caramba, vou ter que censurar isso. E aí o Corey fica puto e ele quebra a garrafa na mão dele, né? E os caras provocam ele. E enfim, a Laurie aparece, ela ajuda o Corey lá, né? Os moleques, eles entram lá no mercado, né? E a Laurie incentiva o moleque a furar o pneu do carro. Coisa que é muito importante isso. É por isso que eu tô falando. Enfim, a Laurie pensa, esse cara tá com a mão cortada, a minha neta tá solteira. Bom, ela sofre ainda, né, com a perda do namorado, enfim, dos traumas. Por que não? Enfim, ela leva esse cara machucado pro posto de saúde onde a neta dela trabalha. E aí a gente vê uma das piores coisas que é colocada nesse filme. Porque eu já disse pra vocês, esse filme é um romance. Só que é um romance horrível. É um romance terrível. É pior que Crepúsculo. É pior que 50 Tons de Cinza. É pior que o 365 de Ni. É pior, cara. Nossa. É pior que qualquer romance que façam em um filme de terror ou ação, enfim. É muito ruim. É muito lixo. É pior que o relacionamento do Batman e a Mulher Gato lá em Cavaleiro das Trevas Ressurge. É pior mesmo. Pior que isso. A neta da Laurie, ela olha pro rapaz e dá um sorrisinho assim, bem saliente, né? A gente fica, velho, não é possível que isso vai acontecer. O moleque é atendido lá pela neta da Laurie. E olha só, cara, ela chama o cara pra sair, ela olha pro cara, dá umas piadinhas lá, chama o cara pra sair, né? Aí dá o número do celular dela pra ele, pros caras conversarem. Como assim? Do nada, tá ligado? Do nada, tudo mal feito, jogado assim, ó, vamos colocar isso aqui, tipo, é um filme adolescente, ninguém vai se importar, vamos. E eles colocam lá, cara, no filme isso, cara, patético, ridículo, é ruim. Não precisava de colocar romance nesse filme, cara. Não precisava. Eu sei que todo slasher tem aquele romancezinho e tal, mas foi muito ruim, muito ruim, sério, muito ruim mesmo. E o filme todo ele é refém dessa situação entre a Ellison e o Corey. O filme inteiro, é sério, não tô exagerando, o filme inteiro é refém desse relacionamento.
E aí o Corey diz, eu trabalho num lugar. Nisso tem uma cena lá da Ellison, que um policial que gosta da Ellison para o carro e diz que o cano, a descarga do carro tá meio frouxa. E aí a Ellison diz, você trabalha numa oficina, né? Então, o meu carro ele tá com a descarga frouxa, né? Você poderia consertar. Aí o cara, eu posso consertar. Nisso, a garota fala da bike dele, né? Ela tem um comentário lá sobre a bike dele. Ele disse que ganhou uma moto, né? E ela vai e diz, por que não me ensina a andar de moto? Aí eu fico, cara, o que é isso que eu tô vendo? Quando eu assisti o filme, cara, eu quase saí do filme. Eu quase saí da sala, quer dizer, saí do filme, porra, tô dentro do filme. Quase saí da sala. Eu fiquei com vergonha alheia, cara. Foi cringe o que eu vi. Eu olhei para aquilo e fiquei, velho, não é possível que eu tô vendo isso. Não é possível que esse diálogo tá acontecendo, mas aconteceu. E aí o cara disse, quem sabe? Enfim, é encerrado tudo isso aí, né? Corta para uma outra cena. E algo importante que aconteceu nesse meio termo, se eu não me engano, nisso nós temos uma cena de diálogo entre a Ellison e a Laurie, né? E a Ellison diz, você fez isso de propósito para falar com ele, E a Laurie, não, por que você não tenta e tal? Ele é um rapaz bonito. E, cara, eu fico, velho, como assim, cara? Isso não faz sentido. Porque a Ellison, ela foi toda saliente pro cara, deu o número do celular dela, pra ficar trocando SMS, chamou o cara pra sair, deu uma indireta ali pro cara ensinar ela a pilotar moto, e ela depois vai ter um diálogo, você fez isso de propósito, né? Fica toda é, é, retraída. Não faz sentido, pô. Ela toma uma posição, né, de ataque e depois fica toda na defensiva. Tipo, não faz sentido. Mas não importa, esse filme é lixo, né? Então tudo que, tudo que tem no filme nem precisa ser justificado, porque é lixo, cara. Não tem o que defender, né? Não tem lógica nesse romance patético. Passa um dia e ali os rapazes, né? Pelo menos o rapaz, encrenqueiro, que mexeu com o Corey, ele vai lá com o carro na oficina. Claro, tantas oficinas espalhadas, borracharias espalhadas pela cidade, ele vai onde? Na do Corey, claro. É porque é a lógica do filme, né? Não, tem várias, mas eu vou fazer uma ligação aqui porque a gente já mete uma trama muito louca. Só que não tem nenhuma trama muito louca. O cara vai lá, né, porque não sabe trocar nenhum pneu, inclusive o próprio pai do moleque, esse moleque não sabe trocar o pneu do carro. Nisso, a gente vê uma cena ali do Corey consertando a moto, né? Ele na verdade, tá andando com a moto, ele já consertou, ela tá muito boa. Essa moto é interessante, né? Porque agora, a partir de tudo que eles colocam no filme vai ter o cara com a moto, né? O cara viajando, eles colocam o cara na moto, tal. Eles fazem um monte de cena com o cara na moto, né? Porque é estiloso pra caramba. Eles fazem um monte de cena com o cara na moto, porque é estiloso, né? É bonito, né? Vamos colocar 10 segundos com o cara pilotando a moto, para todo mundo ver que ele tá pilotando. Enfim, o encrenqueiro ele aparece. Eu já falei enfim quantas vezes, velho? Umas 500 vezes. Enfim. Um dos rapazes ali, ele olha pro Corey e vê, com certeza foi ele que furou meu pneu. E aí mais tarde a gente tem uma cena, nós vemos a Ellison mandando mensagem pro Corey, chamando ele para uma festa fantasia, né? Então eles vão lá para um baile, né? Vão se divertir, né? Toda aquela degeneração uma moderna, né? Dos jovens enchendo a cara, tacando droga no rabo e enfim, não acontece isso, né? Só tô fazendo piada. E temos uma cena interessante. Na verdade, ela teria sido interessante se tivesse sido feita em outro momento do filme, ou no mesmo momento, só que em ambientes diferentes. Que foi a mãe do moleque, do Jeremy. Ela estava na festa e o Corey estava lá. Então, a gente sabe, né? A mãe com o cara que matou seu filho, só que ele não matou.
Então a gente sabe o que vai acontecer ali no comentário. E cara, então a música tá elevada, a música tá lá no talo. Pelo menos no cinema tava muito alta a música. Eu acho que se você for assistir em casa, vai estar alto do mesmo jeito. Aí a mãe do moleque, ela mete nos comentários lá, você matou meu filho, não sei o quê. E é isso, a música lá em cima, tá ligado? E o cara, não, eu não fiz e tal, me desculpa, eu vou embora e tal. E lá a mulher, metendo pau no cara, metendo pau no cara. Caramba, acho que o YouTube vai censurar isso, né? Caramba, eu vou ter que censurar muito desse vídeo. Ela xingando o cara. E aí a gente vê o quê? Que foi uma cena assim, cara, que foi muito mal feita. Porque não precisava colocar esse comentário dentro da balada. Poderia ter sido fora dela, né? Sei lá, a mãe chegando ali pra descontrair, ou ela saiu e viu o Corey lá fora também, e tem ali uma discussão. Fica interessante. Teria sido legal. Mas foi dentro. Com a música lá, eles nem se deram o trabalho de baixar um pouquinho a música. Eu sei que seria estranho, não, os caras estão no balado, mas não tem nenhuma música no fundo, né? Mas foi muito mal feito. Foi algo interessante? O diálogo? Sim, porque ele serviu de impulso para o que ia acontecer posteriormente. Mas a execução foi ruim. O local foi ruim, onde eles fizeram, né? Mas a ideia foi interessante, mas não funcionou. E aí o que a gente tem? O Corey saindo puto da balada. Nossa, eu falei essa palavra. E aí o que a gente tem? O Corey saindo estressado, né? Porque ele acabou de levar uns esporros. E vemos a Ellison ali conversando. E aí tem uns argumentos estranhos, um diálogo sem sentido. E o Corey diz, você me forçou, você fez isso comigo, eu não preciso da sua ajuda e tal. Cara, sendo que a mina, ela só queria algo legal, né? Nossa, eu tô justificando o romance do filme. É sério isso, Gabriel? É sério? Né? Então, tem um diálogo que não faz o menor sentido. Né? O cara estressado, você fez isso comigo, eu não quero sua ajuda. Enfim, né? A gente tem uma cena patética da Ellison lá levantando as duas mãos assim. Ela fica assim. E o cara dando vácuo nela. Enfim, ele vai embora, andando a pé. E aí ele dá de cara com os estudantes em uma ponte, né? Os estudantes ali provocam. Os estudantes que provocaram ele lá no início do filme, que faz com que o Corey machuque a mão. E foi isso que enviou o filme para um destino sombrio. Esse momento aqui, ele é algo... Nossa, é muito lixo, né? Não exatamente esse momento, mas o que vem depois dele. Eles têm uma discussão lá, enfim, o moleque derruba o Corey, ele empurra o Corey lá da ponte. E essa cena me lembrou muito, eu sei que vocês fizeram no verão passado, junto com o It a Coisa, né? O 2, que tem uma briga lá na ponte, os caras derrubam ele, né? E acontece uma parada muito esquisita depois. Que é muito mais parecido com o It a Coisa 2 do que com esse que vocês fizeram no verão passado. O lance de eu sei o que vocês fizeram no verão passado é que os caras simplesmente não ligam pra polícia, não fazem nada. Eles só deixam o cara lá, jogado lá, e vão embora e não diz nada pra ninguém. Então foi algo que eu me lembrei assim. Mas a execução lembra mais It a Coisa 2. E o que acontece nessa cena? Alguma coisa surge das sombras e leva o Corey pro esgoto. Nisso, o Corey acorda e ele dá de cara com o Michael Myers. Só que o Michael Myers está diferente. Ele tá fraco, tá indisposto. O que aconteceu com o Michael Myers? E bom, pois é, destruíram o Michael Myers aqui, né? Não colocaram ele em 40 minutos de filme, nem 50. Acho que isso vai lá por volta dos 50, 40 minutos de filme, cara. Michael Myers não aparece, não dá as caras. O Michael Myers vai lá e coloca a mão no pescoço do cara, e aí ele olha nos olhos do Corey, o Corey olha para os olhos do Michael, e aí dá um flashback. Todos os eventos da vida do Corey se passam em poucos segundos, né? A morte do Jeremy, enfim, tudo o que acontece na vida dele. E aí o Corey é solto pelo Michael, né? E o Corey fica lá no chão assim, o que aconteceu?
O que que aconteceu? Se você assistiu os outros filmes de Halloween, você vai entender muito bem o que aconteceu nessa cena. Se você não assistiu, você só vai entender essa cena depois de alguns minutos do filme. E o que acontece nessa cena é o Michael passa o poder dele pro Corey, quer dizer, a maldição dele pro Corey. E é algo que a gente fica, como assim? Como assim? Não, é sério que isso está acontecendo? É sério que isso está acontecendo? Os caras estão repetindo aquela ideia que não funcionou lá em Halloween, A Última Vingança, em Halloween 2. Sério isso? Passar o poder do Michael para outra pessoa? Nisso, o Corey ele sai do esgoto e aparece um mendigo lá e diz: ah, ele sempre leva a gente lá para dentro do esgoto, mas nunca volta alguém vivo. Por que você voltou vivo? O mendigo ameaça o Corey com um canivete. E aí o Corey reage e contra-ataca. E, bom, o mendigo perde a vida no processo. Nisso o Corey já tá ficando maluco. Ele não sabe o que tá acontecendo da vida dele. E ele vai na casa da Laurie. E a gente tem uma cena aqui clássica, referência dupla, né? Que é aquela cena do Michael olhando para a Laurie no varal, né? Que ela tá lá em cima da casa, ela olha e tá lá o Michael no varal. E a cena do arbusto, logo depois da Laurie sair da escola, lá do primeiro filme, Halloween, A Noite do Terror, de 1978. Né? Então, eles juntaram as duas cenas e criaram o Corey olhando para a Laurie na janela, só que ao invés do varal, tá olhando de um arbusto. Então, a referência dupla, muito legal. Porém, dado o contexto do filme, é uma desgraça. Enfim, a Laurie sai e toma um susto, né, porque o Corey aparece atrás dela, e ali eles têm um diálogo, ali, eu preciso falar com a Allison, porque eu não agi da maneira correta. Aí a Laurie olha nos olhos do Corey e percebe que tem algo diferente. Os olhos deles estão diferentes. A Allison aparece e os dois saem para conversar. Nós temos uma conversa entre a Allison e o Corey, né? Aquela conversa típica, né? Normal de filmes de romance. Porque esse filme é um romance. Né? Dele dizendo, eu cometi um crime, enfim, mas não foi porque eu quis. E as pessoas olham para mim de certa forma, né? E é tudo tão chato, enfim. Tem aquela conversa normal. E logo depois disso, né? É cortado para uma cena da Laurie no mercado, onde ela interage com o Frank, o amigo dela do tempo da escola, que foi o policial que apareceu na cama lá no Halloween Kills. Né? Tem uma parada interessante que é uma conexão que eles criam entre os dois, né, de um romance ali. É uma parada interessante, comparado ao da Allison e o Corey, que é muito mal feito. Aqui a gente já tem algo muito mais legal. Mesmo eles tendo criado uma conexão instantânea, né? Tipo, não instantânea, mas tão assim de cara, que foi no Halloween Kills, né? Foi algo que foi muito bem feito no clima que eles fizeram ali do Halloween Kills no hospital. Foi algo que ficou muito bem feito, apesar de ter sido rápido, mas foi muito bem feito, diferente do que fizeram com a Allison e o Corey. Então, logo após a Laurie sair do mercado, nós temos uma cena ridícula, que é uma das irmã de uma das vítimas do Michael lá no início do Halloween Kills, que foi uma personagem ali que morava perto da Laurie, né? Que era a Sondra, né? Aquele casal lá que é atacado pelo Michael, né? A mulher do drone, e ela sobrevive nesse filme. Só que ela não tem nenhuma importância no filme, porque ela não fala. Então ela só fica lá com a carinha triste dela, né? Então os estudantes de medicina e até os médicos devem ficar tiltados, né, quando vê essa cena, porque o Michael, ele quebra uma lâmpada de LED e taca no pescoço da moça, né? Então fica meio que um buraco de quase 20 milímetros ou mais no buraco da mulher lá sangrando e ela sobrevive, tipo, a lógica, né? A lógica. E aí tem lá um diálogo da moça, né?
ela era sua vizinha e você trouxe o seu monstro pra cá e ele tirou a vida do esposo dela e tirou a voz dela e agora ela tá assim triste, você que fez isso, você é a culpada, né? A Laurie, ela vai pro carro dela triste, ela fica, meu Deus, eu sou a culpada mesmo. E a cidade toda cria isso, o que é algo interessante, que eles fizeram apenas... Eles fizeram um pouco no Halloween 2, né, de 1981, com exceção ao Halloween Kills, tá? Que é da cidade contra o Michael, né? E a gente vem ter isso novamente lá no Halloween 4, não, no Halloween 5 de 89, com a Jamie, né, que é a filha da Laurie nesse universo, né, que não é canônico. Não, não é que não seja canônico, é que é de outra linha do tempo, né? Então a Jamie, ela teve um problema no final do Halloween 4, e aí nasce... E aí no quinto filme todo mundo descobre que ela era sobrinha do Michael, e que ela traiu o Michael para Haddonfield, e ela é a culpada, que foi algo legal que eles colocaram no quinto filme. Então foi muito interessante ver novamente a cidade assim contra a Laurie, contra o Michael, dizendo, vocês se merecem, você atraiu ele para cá. Foi algo interessante. E eles fazem isso também com o Corey, né? Que o Corey é o novo Michael Myers, né? O assassino de crianças. É algo legal que eles fazem, porém, tipo assim, não dá para balancear, não dá para passar por cima de todo o erro que eles fazem no filme. A Alison e o Corey, eles têm suas cenas ali, né? Eles saem mais vezes, a gente tem cenas de conexão entre eles, né? Com mais diálogo, e tem uma cena ali em que ele sai com a Alison para um jantar, né? Ele leva ela para tomar um milkshake, e aquele policial que abordou a Alison lá no início do filme, falando sobre a descarga, ela aparece, porque ele é interessado na Alison. Ele diz, será que a gente podia sair? Na maior cara de pau, enquanto ela tá com outro cara ali. O Corey, ele fica estressado e parte pra cima do cara, mas eles não brigam. Só fica, dá o fora daqui, cara, você não tá vendo que eu tô com ela? Enfim, né? Ele deixa a Alison em casa, com a moto dele, claro, né? É importante, a moto dele é importante. E aí ele vai encontrar com o Michael, aparentemente, né? E esse policial está seguindo ele, né? O policial, ele tá chutado. Então ele vai seguindo e ele leva o policial até o Michael. E aqui a gente tem uma cena patética do Michael. Então o Corey, ele fica lá e leva o policial pro Michael, né? E o Michael, ele vai lá e tira a vida do policial. E aqui a gente tem uma cena do Michael transcendendo, ele voltando a ter poder. E aí a gente se lembra daquela fala da Laurie no Halloween Kills. Cada vez que ele tira uma vida, ele transcende e vira outra coisa, né? Aí o que ele cria, né? O que esse filme cria? Ele cria a ideia de que o Michael, ele faz o que faz porque ele gosta. Ou seja, a gente vê a motivação do Michael aqui. Coisa que não é para ver no Michael Myers. Não é para o Michael Myers ser um cara amaldiçoado por uma seita. Não é para o Michael Myers ter uma motivação porque ele é louco, ele cresceu num ambiente conturbado como foi no do Rob Zombie. O Michael é para ser a personificação do mal. E isso que eles criam no Halloween Ends é algo que destrói tudo aquilo que a gente vê sobre o Michael há muito tempo. De que o Michael é a personificação do mal. Ele é o mal, né? Então tem o argumento, quer dizer, tem uma frase icônica do Dr. Loomis que ele diz: eu passei 7 anos tentando entendê-lo e 8 anos tentando impedir ele de fugir, porque eu descobri que o que tinha naquele garoto era nada mais, nada menos que o puro mal. E aqui esse argumento cai por terra, quer dizer, essa frase cai por terra, ela não significa nada. Porque o Michael, ele faz porque ele gosta, ele fica mais poderoso, né? Então, tipo assim, não faz sentido. O Michael Myers passa 40 anos preso em uma clínica psiquiátrica, sem tirar a vida de ninguém. E fica novinho em folha, fica forte. Mas aí ele passa o quê? Uns 4 anos sem agir e tá todo fraco. Como assim? Ele não é a personificação do mal? Não, ele não é.
Ele poderia ser, mas não. Ele transcende cada vez que tira a vida, né? E aí ele cresce, fica poderoso. E aí o Corey, ele olha para aquilo e parece que ele também ganha poder quando vê o Michael fazendo isso. E aí ele decide sair e ter mais uma conversa com a Allison. Estou com problemas, eu não sei o que está acontecendo. Nisso a Laurie, ela tá começando a olhar pro Corey e tá tipo, velho, isso aqui não vai dar certo. Esse cara, ele tá problemático. E, bom, nós temos aqui uma cena referência ao início do Halloween, né, de 2000, quer dizer, Halloween de 1978. Nossa, os pensamentos já estão embaralhando. Que é aquela cena em que o Michael ele vê a irmã dele, Judith Myers, com o namorado, né? Eles estão subindo as escadas para ter o seu amor. E aí a gente tem essa cena aqui no Halloween Ends. E dessa vez com a Laurie, ela assistindo aquela cena, ela vê a neta dela subindo com o Corey. Né? Então foi algo que ficou bacana. E nisso o Michael Myers está vigiando a Laurie. Ele está sempre lá. E aí ele desaparece. E a Laurie olha assim, uau, que coisa estranha. Nisso o Corey, ele pega a máscara, né? A máscara que ele saiu para uma festinha com a Allison, né? Daquela festa em que eles tiveram discussão. E vai para casa. E ele vai para casa de um doutor, né? Que era um doutor que tratava mal a Allison, né? Lá num posto de saúde. Então ele vai lá por ato de vingança e tal, para saciar a sede dele, já que ele foi infectado pela maldição do Michael, né? Então ele tem que, sabe, recorrer a esses atos porque ele transcende. Então ele vai lá e faz um collab de novo com o Michael, né? Então tem uma cena referência da empalada na parede, né, do primeiro filme. A execução foi ruim, né? Eu não gostei. Eu não gosto dessa ideia do Michael tendo collab. Parece Pânico, tá ligado? Só que em Pânico isso é muito bem feito. Né? Aqui o Michael Myers ele é estrela. E é pra ser assim. Não é pra ele trabalhar com outra pessoa. Como foi lá no Halloween A Última Vingança, né? E no final do Halloween 5, né, que um cara foi libertar o Michael na prisão lá. E não faz o menor sentido. Então, é tedioso ver o Michael trabalhando com alguém. Né? Nossa, e o Michael não ataca ele, né? O Michael olha pra ele como igual. O Corey, ele tira a vida da mãe dele, né? Ele fica puto lá com a mãe dele, que reclama das coisas, enfim. Né? E depois ele vai morar lá na mansão de onde ele tirou a vida do Jeremy, porque não tem mais ninguém lá, né? Então ele tá lá morando sozinho. E um dia ele acorda e a Laurie tá lá, sentada, e tem uma conversa com ele. Você não pode ficar mais com a minha neta. Você tá estranho, você vai atrair problemas para ela. E aí o Corey diz, se eu não posso ficar com ela, ninguém mais vai ficar. Então é aí que a gente começa a ver que há um problema aqui. E o Corey tá ficando louco, né? Ele tá ficando louco. E aí ele avisa pra Allison, sua avó quer tirar minha vida, vamos sair de Haddonfield. Né? E a Allison, vamos sair de Haddonfield mesmo. Nisso, o Corey ele vê o carro daqueles estudantes. De novo, esses estudantes, né? E aí ele vai lá e escreve, ele arranha o capô lá e coloca Psycho, que é de psicopata. E os estudantes saem, vê ele na moto e dizem, vamos atrás dele. E aí eles vão, né, atrás do Corey. Mas antes de tudo isso acontecer, o Corey ele fica estressado, cara. Então ele vai lá de novo, atrás do Michael, lá no esgoto. O Michael ele não... O Michael ele passa o tempo todo lá no esgoto, né? O filme inteiro ele tá lá. O Corey chega lá, arranca a máscara do Michael e diz, você é só um cara por baixo de uma máscara, você não é nada. E deixa o Michael lá. Nisso a gente vê uma cena do Michael se levantando um pouco estressado. Enfim, né? Eu esqueci, mas voltando à cena, eles vão pra oficina, né? O
Corey atrai eles para a oficina e monta uma armadilha para eles, né? E aí os moleques ficam lá encurralados e o Corey tira a vida de todos os moleques lá. Nisso ele marcou um encontro com a Allison, né, para ir para um lugar, mas ele furou o encontro, né? Deu um vácuo nela, ela fica meio estressada e nisso ele já vai direto para casa da Laurie. A Laurie tá lá sozinha e o Corey vai atacar ela. Ela planeja um suicídio, né? Então ela liga lá para a polícia, eu quero relatar um suicídio em tal rua, em tal casa, e a polícia daqui a pouco vai aparecer. Só que tudo isso não passava de uma estratégia da Laurie. Não sei como, mas ela sabia que alguém estava subindo as escadas, alguém com a máscara branca, e ela dá 2 tiros no Corey, vestido com a máscara do Michael. O cara cai a escada lá e ela olha pra ele e fica, você achou mesmo que eu ia deixar você me machucar? Achou mesmo que eu tinha morrido? Eu não vou deixar você machucar a minha neta, enfim. Ele percebe que a Allison chega, né? Foi no exato momento que a Allison chega em casa. E aí o Corey diz, se eu não posso ficar com ela, ninguém mais pode ficar. E ele taca a faca no pescoço dele mesmo, né? E aí a gente pensa, como assim, cara? Como assim? Por que esse cara fez isso? Só que, claro, tudo tem um propósito. E aí, né, pra ajudar, a Laurie, ela tira a faca do pescoço do moleque, só que nesse exato momento, a Allison abre a porta e pensa, a minha avó é maluca. Ela fica estressada e tal, e vai embora, eu vou embora daqui de Haddonfield, e sai da casa. Nisso, a Laurie, eu já falei nisso quantas vezes, a Laurie, ela fica triste, né, e ela senta ali em uma parede, ali próximo do lugar onde o Corey está. Então ele fica lá toda triste, fazendo referência àquela cena do Halloween de 1978, logo após a Laurie enfiar um metal no olho do Michael, né, lá naquele lugar de roupas, né, aquele guarda-roupazinho lá que ela pega lá um dos cabides e fura o Michael, né? Ela pensa que derrotou o Michael. Aí ela fica sentada ali, que depois logo o Michael vem e esfaqueia ela no ombro. Então acontece essa cena parecida, só que contextos diferentes. E adivinha? O Michael chega. E aí ele vai, claro, em busca daquilo que é mais importante para ele, que é a máscara. Nisso o Corey se levanta e fica, a máscara é minha. Não, o Michael vai lá e quebra o pescoço do Corey e coloca a máscara. Aí a Laurie, ela fica, tem que me preparar. E aí acontece toda uma luta dentro da casa, né? O terceiro ato que não teve perseguição, né? É incrível. Cara, teve vários Halloweens, vários filmes de Halloween. Todos eles tiveram perseguição. Absolutamente todos eles tiveram perseguição. Mas aqui em Halloween não tem perseguição, não tem o Michael andando calmamente até você. Não tem isso. Então o terceiro ato é todo na casa, né? A luta ali na casa, da Laurie contra o Michael e enfim, a Laurie consegue encurralar o Michael, né? Ela deixa ele preso lá numa mesa. A Allison, ela recebe uma ligação da polícia de que a Laurie tinha relatado um suicídio e ela volta para lá e encontra o Michael. Eles decidem, né, acabar com tudo de vez, tiram a vida do Michael e amarram ele no fundo do carro. Toda a população, a polícia chega na casa e vem e eles fazem uma procissão e trituram o Michael num triturador. Então o filme acaba, né? No final, pro Michael acaba e tem um argumento, quer dizer, tem uma narração de novo da Laurie aqui dizendo agora tudo vai voltar bem, Haddonfield foi livrado do Michael, do mal,
né? E a Ellison, ela saiu de Haddonfield para viver a vida dela e tá todo mundo feliz, né? A Laurie, ela vai voltar a ter um relacionamento, quer dizer, vai ter um relacionamento agora com o Frank, né, o amigo policial dela, e o filme acaba numa belezinha de forma desastrosa. Minha nota para Halloween Kills é nota 4, né, foi um filme realmente desprezível, não foi bom. Romance, cara, o filme todo é baseado num romance ridículo, não tem perseguição, né? Eles deram motivação pro Michael Myers, não é pro Michael Myers ter motivação, não é para você se conectar com o Michael Myers, cara. A gente não quer criar conexão com o Michael Myers, a gente quer ver o Michael Myers fazendo o que ele faz. Não precisa de motivação pro Michael. Já ficou bem claro, quando você dá motivação pro Michael, fica ruim. Assim como foi com o Halloween do Rob Zombie e o Halloween A Última Vingança, né? E que ele participava de uma seita, ele foi amaldiçoado. Enfim, esse lance do poder, do Michael passar o poder para os outros, tipo, infectar, cara, isso não faz o menor sentido, cara, é muito ruim, velho. 40 anos se passaram, sabe? 40 anos e foi mostrado, não funciona. O pessoal não gosta quando isso acontece, né? E os caras vão lá e trazem isso de novo, velho. Eu tinha feito um comentário em um certo vídeo que era, imagina, nesse último filme, o Michael Myers tem uma ligação com o Sanhai, né? Que era lá da seita lá do Halloween A Última Vingança, né? Os caras, não, nem diz isso, velho. E foi o que aconteceu. O Michael Myers com motivação e um romance. Michael Myers trabalhando em dupla, romance. É o resumo do filme, cara. E uma Laurie Strode que não é mais brava, né? Tipo, a Laurie Strode que não foi bem desenvolvida. Agora vamos aguardar por um reboot daqui a uns 10 anos. Né? Esperar que façam bem melhor, né? Seja uma continuação do primeiro filme ou uma continuação do segundo, né? Do Halloween de 1981, muito bem feito. Ou quem sabe, sei lá, um remake do Halloween 2 do Rob Zombie ou uma continuação do Halloween Ressurreição de 2002. Né? Eu não gostei do final, né? Foi um final desastroso. E qualquer pessoa que você veja defendendo esse filme tem problema na cabeça, cara. Enfim, você que for ver esse filme, cara, tipo assim, foi uma crítica com spoilers, claro, porque não dava pra fazer crítica sem spoilers. Eu digo que tenha paciência, tá? Mas saiba, esse filme não decreta o final do Michael. O Michael já teve vários finais e você escolhe qual é o final aceitável para o Michael. É isso. Essa foi minha crítica. Foi muito longo esse vídeo. Eu vou tentar deixar ele o mais pequeno possível. Mas, como um fã de Halloween, essa foi a minha crítica sincera, né? Lidando com base nos fatos. E é isso. Se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa aí nos comentários, tá? Eu leio todos os comentários e aprecio cada sugestão que você fizer. É isso aí. Falou! Que filme lixo!